Muito obrigada. Ok. Acho que tem que colocar o microfone aqui, né? Isso. Tudo certo aí? Tá bom. Boa noite. Sejam bem-vindos, né, a quem nunca veio aqui na loja Teosófica, aos que já vêm comumente, sejam bem-vindos também, né, numa sexta-feira chuvosa, com um samba passando aqui na nossa avenida, né, mas sejam bem-vindos. Depois eu falo um pouquinho mais da minha trajetória e vou abrir para perguntas, mas eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui já passou por um processo de coaching? Alguém? Não. Alguém tem interesse em conhecer um processo de coaching? Ou já teve vontade de passar por um processo de coaching? Sim. Vocês imaginam o que seja isso? Mais ou menos, né? Então, quando a gente fala de coaching, né, é muito comum a gente ouvir definições do tipo: o que é coaching? Para que eu vou fazer um processo de coaching, né? Uma definição muito comum é: o coach, o profissional que é coach, vai ajudar o cliente a chegar aos seus objetivos, a traçar os seus objetivos e se organizar para atingir um objetivo, seja um objetivo pessoal, um objetivo profissional, enfim, qualquer esfera da vida do cliente, né? Eu costumo dizer que o coach, ele não necessariamente vai fazer essa caminhada com o cliente. Ele tem um único papel: colocar uma lanterna. Ele vai caminhar assim do lado do cliente com uma lanterna mostrando o caminho. Mas quem vai definir se vai entrar à direita, à esquerda, se vai fazer uma rota diferente, né? Quais são as escolhas desse caminho? É sempre o cliente, tá? O coach não tem o papel de sugerir, de aconselhar, de fazer uma orientação vocacional, tá? A gente não tem esse poder, nem tem que ter esse poder. Aí entra uma outra atuação. Então, o coaching, numa visão muito geral, é o profissional que vai colocar um pouco mais de luz no caminho daquela pessoa que vai fazer as suas escolhas. Só que, para mim, é um pouco além. Talvez sim, por eu ser psicóloga, e a gente encontra muito no mercado essa coisa de uma separação, uma tentativa de separação muito forte do que é coaching e do que é terapia. Ixi, eu acho que é o microfone. Só um minutinho. Ok, era o meu fio aqui. Olá, boa noite. E realmente há uma diferença grande, né? Nem todo profissional que atua como coach é um psicólogo. Mas aqueles que são também psicólogos, claro que vão trazer um olhar mais profundo para o ser humano que está ali, para não ficar só uma consultoria de vou ajudar você a atingir o seu objetivo. Então, como eu tenho um olhar também terapêutico, o coaching, para mim, ele é muito mais do que uma metodologia, né, para definir metas, para acelerar o atingimento delas. Ele pode ser também um caminho para uma verdadeira e profunda transformação interior. Então, uma coisa que eu quero deixar claro: coaching não é terapia, mas ele é terapêutico. É meio confuso, né? Porque se você vai para um processo de coaching, por mais estruturado que ele seja, ele vai trabalhar com metas, você precisa se conhecer para saber onde você quer ir. Ou para saber se aquele desejo que você tem, de onde você quer chegar, está alinhado com aquilo que você é, com a sua missão, com seus valores, com seu propósito de vida. Então o coaching, ele acaba sendo também terapêutico, porque para você definir para onde você quer ir na sua vida, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você precisa responder essa dolorosa pergunta: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Né? Eu tenho percebido no consultório, essa pergunta é dilacerante. Quando você chega para o cliente e pergunta: mas qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão? O que você quer deixar aqui no mundo? Qual que é o seu legado? A
pessoa olha para mim e fala, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Ou já chega em crise porque começou a pensar e não sabe a resposta, tá? Porque o mundo está incitando a nós cada vez mais que a gente faça coisas com propósito. Que a nossa atuação profissional, pessoal, que o nosso ser e estar na vida tem um propósito maior. Não só de cumprir, né, de ganhar o nosso salário, de alimentar a nossa família. Sim, isso é importante, isso é essencial. Mas que faça o nosso coração vibrar. Que aquilo com que a gente exerce o nosso trabalho no mundo faça o nosso coração vibrar. Porque aí não é mais um trabalho. Né? Você passa muito mais horas, porque tem um propósito. Você sabe que tem uma ligação com algo que liga você e algo maior que você. Então o coaching para mim, ele pode também ter essa atuação de ajudar o cliente a chegar num ponto ligado à espiritualidade dele. O que é espiritualidade? Para mim, espiritualidade é eu me sinto conectado a algo maior. De uma forma muito resumida, isso para mim é espiritualidade. Eu me sinto conectado com algo e esse algo rege a minha vida. E eu confio e me entrego e sigo o meu propósito. Ok. Como que isso é feito em termos de estrutura? E aqui eu estou trazendo, como o nome da palestra já diz, o meu olhar. Tá? Não estou aqui para dizer que essa é a única forma de atuar como coach, de exercer coaching, mas é o meu olhar. Tá? A forma como eu encontrei, que me dá mais alegria, mais prazer e que eu sinto que pode ajudar mais os clientes que me procuram. Eu utilizo, como a maioria dos coaches, uma metodologia que está ligada à programação neurolinguística, que é a pirâmide dos níveis neurológicos. Tá? Nome meio complicado, mas eu vou explicar, vai ficar fácil e a gente vai fazer aqui alguns exercícios. Quem está aqui e quem estiver em casa assistindo também vai poder fazer alguns exercícios simples, só para fazer a gente pensar em algumas coisas, tá? Então, o que eu faço? Como é que é o meu trabalho, seja no consultório, quando eu estou atendendo um cliente em particular, ou seja nas empresas? Por eu ter trabalhado muitos anos na área de recursos humanos, eu acabo atendendo alguns diretores, gerentes e profissionais dentro do mundo corporativo, tá? O olhar é o mesmo, a metodologia é bem parecida e eu vou explicar um pouquinho aqui como é que funciona. Primeira coisa, eu avalio o primeiro nível da pirâmide. O cliente já me traz qual é o ambiente em que ele vive. Ambiente num âmbito geral. Como é que é no trabalho, como é que é na vida pessoal, como é que é com a família, né? Qual é a cultura da onde ele vem, né? Da família, dos ancestrais. Qual é o ambiente? Onde esse cliente está inserido? E geralmente o cliente traz, né? Geralmente não, mas em algumas vezes, problemas com relação ao ambiente. Então ele traz críticas ao ambiente. Por exemplo, o ambiente de trabalho. Estou insatisfeito com isso e aquilo que está acontecendo no meu trabalho. Ele está reclamando do ambiente, certo? Então aqui eu estou percebendo o que pode estar limitando esse cliente ou o que pode estar oferecendo oportunidades para ele nesse ambiente que ele não está enxergando. Isso é fácil. Não entro aqui em questões emocionais, é fatos e dados concretos. Me fala um pouquinho mais do seu ambiente. Primeiro passo, tá? Vão me acompanhando aí, vocês vão fazendo um self-coaching com vocês. Então, pensem, qual que é o ambiente de vocês? O ambiente profissional, o ambiente familiar, né? O que desse ambiente hoje limita vocês? O que pode haver de oportunidades nesse ambiente? Que você possa, talvez, agir diferente, tá? E aí, nessa pergunta de agir diferente, eu entro no segundo nível da pirâmide. Comportamentos, tá? Então, eu vou entender, dentro desse ambiente do meu cliente, como ele age e reage. Como ele se comporta. Dentro dessa limitação, como ele reage a essa limitação? Ele reage transformando essa limitação numa nova oportunidade ou ele reage bloqueando o seu próprio desenvolvimento? Como é que vocês fazem em possíveis ambientes que talvez estejam com limitações? Vocês reclamam
e sentam e ficam reclamando, né? A gente faz muito isso, né? Aí reclama do país, aí reclama da água, né? Mas e a sua ação e o seu comportamento? Como é que você se comporta quando há uma limitação? Que talvez não dependa de você. Às vezes é só mudar o olhar. Eu mudo o olhar sobre aquela limitação e ela se transforma automaticamente numa oportunidade. Então aqui eu começo a entender como que é o papel do meu cliente aí. E começo a fazer perguntas para ele. Coaching é fazer perguntas o tempo todo. A gente não dá respostas, né? Respostas fecham, perguntas abrem. Então a gente o tempo todo está fazendo perguntas. Até aqui, fácil também, né? O cliente mesmo tem muitas vezes respostas sobre os próprios comportamentos, certo? Mas ele já começa a se sentir incomodado, tem alguém querendo saber um pouco mais dele, né? Tem alguém pedindo informações sobre como é o comportamento dele na vida dele, né? Ok, se eu tenho um comportamento, se eu estou reagindo a esse ambiente de um modo que não está me favorecendo, eu tenho que mudar só o comportamento? O que vocês acham? Você tem que interferir no ambiente. Tem que interferir no ambiente. Aí para eu interferir no ambiente, talvez eu tenha que se reconceituar. Talvez eu tenha que trabalhar com as minhas habilidades. Então, se eu estou batendo num comportamento que eu estou vendo, tá claro, esse comportamento não está me levando a lugar nenhum. Aí entra o papel do coaching de questionar o cliente sobre habilidades. Geralmente vem aquela resposta, mas eu não sou bom nisso, mas eu não sirvo para isso. A gente vai entender o que essa frase diz. Não adianta, às vezes, eu ficar martelando num comportamento. Às vezes eu tenho que ajudar o cliente a enxergar que é possível desenvolver uma nova habilidade. Vou dar um exemplo simples. O cliente quer ajuda para ter o sonho dele, vou dar um exemplo prático e simples. O sonho dele é estudar inglês fora. Tem um sonho de fazer o intercâmbio. Isso mexe muito com ele, enfim, procurou um profissional, um coach para isso. Eu vou entender o ambiente dele, como que esse ambiente está limitando, o que está dando de oportunidade para esse objetivo dele. Começo a questionar, mas diante dessas limitações, como é que você se comporta? Né? Não, eu estou indo atrás da escola, eu estou indo aquilo, mas eu tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade, às vezes, de ler, de interpretar, enfim. Estou aqui, né, devaneando, divagando. O que eu tenho que ajudar ele a entender que é uma crença de comportamento. Eu tenho dificuldade de aprender inglês. Desenvolva uma nova habilidade. Começa com áudios, começa com vídeos. Talvez ele nem sabe que ele tem muito mais facilidade de começar a estudar inglês ouvindo do que num padrão de escola normal que a gente vê através dos livros. São exemplos simples, tem coisas muito mais complexas, principalmente quando a gente fala de conteúdos emocionais. Mas o meu papel como coach é ampliar o olhar do cliente. De novo, lembra da metáfora? Colocar uma lanterna. Tá vendo? Tem habilidades ali que você não está usando. Testa para ver se funciona aquela. Aí quando ele testa uma nova habilidade, ele vê que dá certo, ele mexe embaixo. Ele se comporta de um jeito diferente e ele começa a enxergar aquele ambiente de um novo jeito. Sob um novo olhar. Estão conseguindo me acompanhar? Sim? Olha, até aqui é bem fácil. Até aqui é o que a gente faz muito nas empresas. Ajudar os nossos funcionários, né, líderes fazem isso. Ajudar os funcionários a desenvolver novas habilidades. Você coloca um funcionário num projeto novo, você dá um curso para ele, né, você muda ele de área porque ele tem que desenvolver aquela habilidade. Isso é comum a gente fazer nos ambientes organizacionais. E na nossa vida a gente está o tempo todo desenvolvendo novas habilidades, não é? Todo. A gente aprende a dirigir, a gente aprende a andar, a gente aprende a ler, a gente aprende novas habilidades que vão fazer a gente olhar para o ambiente de um jeito diferente. Só que tem um pedacinho dessa pirâmide que eu sempre falo que o bicho pega, tá? É aqui, em crenças e valores. São poucos que começam a questionar esse nível. Nesse exemplo que eu dei, quando
o meu cliente diz, mas eu não sou bom nisso, eu não sei fazer isso, ele acredita, né? Que ele não sabe. Ele acredita que ele não é bom. O que vai acontecer na vida dele? O que vocês acham? Falou alguma coisa? Ele não acredita que ele é bom, então ele não vai ser bom. Existe uma crença que limita qualquer desenvolvimento inferior. Esse ponto, se vocês olharem essa pirâmide como se fosse um iceberg, imagina que ela está de ponta cabeça. Tudo que está de crenças e valores para cima, você virando essa pirâmide, está submerso. Às vezes a gente não se dá conta de uma crença. Eu vou dar um exemplo para vocês, um pouco mais complexo. Esse de inglês está muito fácil. Eu atendi um cliente, uma das queixas dele, e que ele queria desenvolver, era a questão da vida social. Ele sentia que ele se limitava em ampliar os seus laços sociais. Isso acabava prejudicando ele muito, ele sentia falta de ter amigos, a esposa reclamava que ele não saía de casa, ou que ele não exercia, né, um papel social. Isso começou a incomodá-lo bastante, mas ele tinha extremas dificuldades de estabelecer novos contatos com as pessoas, de confiar nas pessoas. Então ele estava reclamando do ambiente dele, certo? O ambiente de vida social. Então ele falava da questão da faculdade, do trabalho, de vários ambientes que ele sentia essa dificuldade, certo? Esse é o mapa lá do primeiro nível, o ambiente. Aí ele me contou sobre o comportamento dele. Ele não conseguia confiar, ele não conseguia se aproximar das pessoas. Ou quando as pessoas se aproximavam dele, ele de certa forma repelia, porque não conseguia... Não, acho que não vou me abrir para essa pessoa. Certo? Comportamento. Aí a gente entrou na questão da nova habilidade. Uma habilidade de estabelecer relações de confiança. Uma habilidade de olhar olho no olho, de conversar, de ir chegando pouco a pouco perto de uma pessoa. De perceber como que aquela pessoa poderia ajudá-lo a ampliar a sua vida social. Como as trocas nos enriquecem, como a gente cresce através dos relacionamentos. Mas ele não estava conseguindo desenvolver essa nova habilidade. Por quê? Porque ele travou aqui. Um dia a gente foi trabalhar crenças e valores. E eu perguntei para ele assim, no que você acredita? Isso é uma pergunta para vocês trabalharem crenças e valores. No que você acredita a respeito de amizades? Aí ele falou, Tatiane, no fundo, eu acho. Você quer saber o que eu acho? Eu acho que amizade verdadeira não existe. Todo mundo se aproxima um do outro com interesse. Aí geralmente eles jogam a pergunta pra gente, você não é assim? Né? Aí eu olhei bem pra ele, né? Percebi que ali estava claramente uma crença muito arraigada. A gente teve que aprofundar nisso, né? Eu tive que me aprofundar para entender de onde estava vindo essa raiz. E esse cliente, quando criança, ouviu milhares de vezes e viveu diversas situações que não vou contar aqui, não vou abrir até pela questão ética, mas ele ouvia diversas vezes da mãe o seguinte, fulano, não confie em ninguém, as pessoas são maldosas. Você não pode confiar nas pessoas. Cuidado com isso, com aquilo. Né? E aí a gente foi desvelando pouco a pouco, eu fui questionando ele essa crença. Faz sentido isso que você acredita? Será que é verdade? Que todas as pessoas se aproximam umas das outras só com interesse? Às vezes só o ato de você repetir o que a pessoa disse e você repete pausadamente, ela para e pensa, que ela ouve o que ela acabou de dizer. E quando ele percebeu que essa crença vinha lá da infância, uma mãe muito cuidadosa, certo? A intenção dessa mãe era super benéfica. Ela queria proteger o filho apenas. Só que esse filho cresceu com essa crença gravada. E ele levou essa crença para todos os ambientes. Vocês estão conseguindo me compreender? O poder de uma crença. Ele não tinha ideia de onde vinha essa crença. Ele nunca tinha questionado isso.
E por ele acreditar que todas as pessoas se aproximavam com interesse, o que acontecia na vida dele? As pessoas se aproximavam com interesse. Ele passava por traições, problemas, né, amizades desfeitas, milhares de desconfianças confirmadas muitas vezes. Porque neurologicamente aquilo que a gente acredita, a gente atrai. E isso não é uma coisa mística, é ciência. Quem aqui já teve filhos? Levanta a mão. As mulheres, desculpa, Mamães. Mamães aqui presentes. Quando vocês estavam querendo engravidar ou quando vocês estavam grávidas, o que vocês mais viam na rua? Grávidas, não é? Porque você está atento àquilo. Então, essa coisa de atrair o que se acredita é uma questão de focar a atenção. Então, ele enxergava problemas de traição e com amigos em todo lugar. E claro que, por ele ter uma postura meio desconfiada, as pessoas, às vezes, tinham também uma desconfiança. Então, ele projetava aquilo, ele recebia de volta. Né? Foi libertador para esse cliente perceber isso. Extremamente libertador. E o papel não é culpar mãe e pai, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pai e mãe vão colocar algumas crenças na gente que às vezes não vão ser tão boas para nós. Mas a intenção é excelente. Não tem que agora culpar o pai, é tudo culpa da minha mãe. Não, o que você faz com isso hoje? Te ajuda? Talvez ajudou esse cliente até os 7 anos de idade. Quando ele saía na rua e tinha que tomar cuidado, ele cresceu, é um homem feito. Mas se não existisse mãe, não existiria Freud, né? Hã? Se não existisse mãe, não existiria Freud. Pois é, né? Eu tenho minhas ressalvas com Freud, apesar de ser grata a ele, mas eu tenho algumas ressalvas. Então, gente, o nível de crenças, né? Crença é no que eu acredito. Valor é o que eu valorizo. A gente tem que questionar mais vezes as coisas que a gente acredita. Uma outra pergunta que às vezes eu faço assim, em workshops, o que você acredita sobre a vida? Aí alguém diz, acredito que a vida é dura. Pode ter certeza que aquele cara tá ralando. Tá tendo uma vida duríssima. Mude suas crenças e você vai mudando o seu mundo. Mude suas crenças e você vai desenvolvendo novas habilidades. E se você desenvolve novas habilidades, você vai se comportando de um jeito diferente. E se você se comporta de um jeito diferente, você influencia o seu ambiente. É mágico. Simples, mas complexo. Né? Porque você tem que ter coragem para questionar os seus padrões. Certo? Tô sentindo que vocês estão pensando assim, tô mexendo com vocês, né? Eu queria propor um exercício bem simples. Aqui tem 2 perguntas que eu faço para os meus clientes para trabalhar crenças e valores. Eu gostaria agora que vocês se virassem, fizessem duplas. Pega aí o colega mais próximo. Fizessem duplas. Olha lá, vamos lá, quem está em casa também, pode fazer em casa, se estiver sozinho faz num papel, se tiver com alguém faz com o parceiro aí do lado. Como é que vai funcionar? Eu vou dar 5 minutos para vocês, 5 minutos apenas, e vocês vão escolher uma dessas que vocês querem responder. Eu quero responder sobre a vida, não, eu quero responder sobre mim mesmo. Então, escolham uma delas, vocês vão escolher uma das perguntas que vocês querem responder, certo? Aí você vai dizer para o seu colega, então eu estou aqui com a Nanda, eu vou dizer para ela, Nanda, eu quero responder sobre a vida. A Nanda vai me perguntar, Tatiane, a respeito da vida, no que você acredita? E eu vou responder para ela. Quando eu terminar de responder, ela vai me perguntar de novo. De novo. E a Nanda não vai ficar assim, puxa, que legal, nossa, isso é muito legal. Ela não vai emitir comentários. O papel da Nanda é me perguntar, quando eu terminar de responder, ela vai agradecer, obrigada, e pergunta de novo. Talvez ela vai perguntar isso 15 vezes, até acabar o tempo. Cada vez que você repete, que você pensa na pergunta mais uma vez, vai vir uma resposta diferente. E vocês vão perceber que vocês vão cada vez mais fundo, em 5 minutos apenas.
Quando acabou o tempo, troca. A Ananda escolheu responder a respeito de si mesma. E eu vou perguntar para ela, Ananda, a respeito de si mesma, no que você acredita? Ela vai responder, eu só ouço, atenta. Ela terminou de responder, eu digo obrigada e pergunto novamente. Até dar os 5 minutos eu vou avisar vocês. E cobra pela sessão? Cobra pela sessão, é uma sessão de 5 minutos. Deu para entender? Então formem as duplas. Podem sentar aí um pouco mais próximo um do outro. Escolham a pergunta. Você sabe. Ok? Então, ainda não comecem, tá? Eu vou dar o ok para começar para todo mundo usar ao mesmo tempo, tá bom? Então, sentem próximos. Escolham a pergunta que você quer responder. Defina quem começa perguntando, quem começa respondendo. Ok? Então, 5 minutos. Se aprofundem aí nas respostas. Afinal, nós vamos fazer uma pesquisa? Não. É só o exercício. Só o exercício. Vai se aprofundando aí. Eu acredito que nós estamos aqui. Já. Estamos aqui para Já começou. conhecer a riqueza, escolher as coisas. Estamos aqui para ligar a aparência, vejo a vida como uma oportunidade de compreender a gente compreender que na realidade nós somos parte da humanidade, sem ambição, diferenças são apenas aparentes, Eu acredito que a vida toda não apenas uma vida, mas sucessão de nossa responsável pela vida que acontece com a gente, nós não devemos ficar culpados. Também não devemos nos culpar, mas sim entender que é uma aprendizagem. Isso aqui é uma escola, só vou aprender de um jeito, não entender menos, temos que analisar o e não um pouquinho de seriedade, deveria haver mais alegria. Não pensa muito, vai respondendo. Ficar aqui, não vai trabalhar. Daqui a pouco, ele continua perguntando. Mais 1 minuto. Eu acho que a vida, para ser mais simples,
Vai encerrando, vai silenciando, agradece o seu colega, vá silenciando, vai encerrando. Vamos fazer um pouquinho de silêncio para a gente capturar aquilo que a gente disse, aquilo que a gente ouviu. Feche os olhos por um momento. Vai encerrando, fecha os olhos. Silêncio. Isso, fecha os olhos e só se conecta com aquilo que você ouviu, com aquilo que você respondeu, sobre coisas importantes nas quais você acredita, sobre coisas importantes nas quais o seu colega acredita. Respira, silencia um pouco a mente, deixa aquilo que precisa entrar, fazer parte de você. Isso, faz uma respiração profunda. Isso, pode abrir os olhos. E agora quem estava perguntando, responde. E quem estava respondendo, pergunta. Escolha a sua pergunta, aquele que vai responder, e 5 minutos. Aquele que pergunta só pergunta, não emite comentários. Vai se aprofundando, vai se aprofundando.
5 minutos apenas. Não, falta 1 minuto agora. Ok, vai encerrando, agradece o colega que te ouviu, vá silenciando, fecha os olhos, silêncio, só alguns segundos de silêncio, perceba as dificuldades que você sentiu em apenas 5 minutos que você dedicou a questões importantes, a questões que precisam ser pensadas, precisam ser lembradas. Foram apenas 5 minutos. Acolha as suas respostas, acolha as respostas do colega. Deixa o que é importante ficar com você, que isso contribua para as suas reflexões sobre suas crenças. O que dessas crenças te ajuda? Será que alguma delas pode estar te atrapalhando? Respira profundamente. Isso. Pode abrir os olhos. É difícil, né? Às vezes a gente responder questões parecem filosóficas demais, né? Mas vocês estão pensando na vida de vocês, em quem é vocês. Vou dar um caso bem rápido. Você falou da criança, né? Existia uma mulher que ela chegou no filho dela. Ó, fulano, o padre vai vir aqui, só que você toma cuidado, meu filho, ele tem 2 caras. Aí o filho dela tem 2 caras. Aí, toma cuidado, ele tem 2 caras, tem 2 caras. Aí o cara logo, o convidado chegou, né? Aí o menino pegou e falou assim, ô tio, vira. Aí ele, o tio virou, vira de novo. A criança, ela é muito sincera, né? Sim, sim. Pois é, a gente tem às vezes tomar cuidado, né? O que a gente fala para as crianças, né? Uma dica de filme para vocês perceberem o poder de uma crença positiva. Aqui eu tô falando esse exemplo, os 2 exemplos que eu dei, seja do o quanto eu acredito que eu sou hábil para aprender inglês, ou aquele meu cliente que acreditava que as amizades verdadeiras não existiam, são crenças limitantes. Tem um filme que mostra claramente o poder de uma crença positiva, uma crença que potencializa o desenvolvimento das pessoas. Chama Mãos Talentosas. Conta a história de um médico, né, americano. É uma história baseada em fatos reais. Ele quando criança, tinha muitos problemas e muita dificuldade de aprendizagem na escola. E ele chegava sempre da escola e falava para a mãe, eu sou burro, né? E essa mãe dizia todos os dias, você é inteligente, você é muito inteligente. E você pode conseguir tudo aquilo que você quiser, porque você é muito inteligente. E ela reforçava aquela crença, né? Esse garoto se tornou o primeiro médico a fazer uma cirurgia de separação de gêmeos siameses. Tá? Então, onde ele chegou, né? Um poder de uma crença positiva. Então, no coaching, quando a gente percebe que o cliente está travado com uma crença negativa, o nosso papel é ressignificar essa crença, dar um novo significado, substituir por uma crença positiva. Tá? Então, aqui vocês questionaram vocês mesmos e viram, alguns tiveram muita dificuldade de questionar no que você acredita a respeito de si.
E sobre a vida? Comece a perguntar mais a você mesmo. São 5 minutos. Foi tão difícil, né? A gente tem 24 horas por dia. E eu propus 5 minutos só. Tá? Mas a boa notícia é, quando eu passo desse nível, que eu falei que é geralmente um ponto chave, né? É quando eu começo a submergir, né, no iceberg, eu ganho muitas coisas. Crenças e valores é o ponto mais difícil de uma jornada de autoconhecimento baseada nessa estrutura da pirâmide de níveis neurológicos. Mas quando eu passo disso e quando eu percebo minhas crenças negativas, quando eu me dou o presente de torná-las positivas ou de substituir por crenças positivas, eu ganho algo em termos da minha identidade. Eu começo a responder essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, afinal? Do que eu sou capaz? Quais são os meus dons? É tão difícil a gente responder essa pergunta. Eu trabalhei muitos anos em empresas, na área de recursos humanos, e quando eu fazia essa pergunta nas entrevistas, mas me fala um pouquinho mais de você, é desconcertante, né? Falar de mim. Mas como assim? Que eu sou psicóloga? Que eu me formei? Não, me fala de você, não quero saber das suas formações. Então, sou filha do meio. Não, eu quero saber de você. É difícil, a gente fala dos agregados, de tudo que a gente tem em volta. Mas quem sou eu? Quem é a Tatiane? Quem é esse ser que está aqui? No que ela acredita sobre ela mesma? No que ela acredita a respeito do mundo? Sabe um jeito inverso de vocês perceberem suas crenças? Olhe para o mundo à sua volta. Lembra que a gente joga a nossa atenção naquilo que está dentro da gente. O que eu mais percebo no mundo? Que o mundo é cruel? Que o mundo é duro? Ou que o mundo é um mundo de oportunidades? No que você acredita? Olha para o que você está vendo do lado de fora e você vai ver o que está dentro de você. Claro. Será que não dá para ver nada positivo? A gente poderia fazer uma palestra aqui de 8 horas e discutir sobre isso. Eu tenho certeza que a gente achar coisas positivas, mesmo num mundo de muita desgraça. Sempre há. Sempre é possível. Mesmo que o fator extremamente negativo tenha acontecido apenas para ter nos ensinado algo. Eu não... Elas, olha, tem tantas biografias de pessoas que viveram guerras e que escreveram coisas belíssimas sobre aprendizados que viveram lá. É uma minoria, mas se existem, é possível. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Realmente é difícil. Né? Num cenário político que a gente está vivendo, em diversos cenários que às vezes é muito difícil a gente encontrar coisas positivas. Mas um prisma tem vários lados. Depende de qual lado você está enxergando. Sempre vai ter. A humanidade só vai para frente quando está à beira do abismo. Não é nada. Se ela fica muito incomodada, ela morre. Ela só vai para frente e está à beira do abismo. Exatamente. As guerras trouxeram grandes transformações para a humanidade, mesmo em meio a muita morte, a muita destruição. Eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Não é um juízo de valores. Mas existe um fluxo que traz algo positivo em algum momento, antes, durante ou depois. Sempre vai ter. Tá?
Então, se eu começo a ressignificar as minhas crenças, naturalmente eu vou co-criando o meu self. Um self que já existe, que eu estou recriando a cada dia. Porque eu começo a expressar no mundo quem eu sou, no que eu acredito, o que eu quero atrair, no que eu estou atraindo. É sempre um processo de dentro para fora. Não tem como a gente mudar o nosso ambiente se a gente permanecer a mesma pessoa. É impossível. Né? O que é esse eu? Você quer a minha definição? Existe uma definição teórica geral ou Não. é individual? E acho que teoria não explica o eu, né? Eu é uma sensação de quem você é. Qual que é a nossa missão no mundo, de todo ser humano? Lembrar quem nós somos. Lembrar que nós somos parte de um todo, que a gente se esquece o tempo todo, né? Ok? Mas vamos continuar, senão a gente vai entrar aqui, eu vou adorar, né? Porque eu adoro essas discussões, mas a gente vai tomar muito mais tempo do que o programado. Se eu começo a perceber, isso começa a vir de dentro, quem eu sou, quais são os meus dons, quais são as minhas crenças, como elas me ajudam, como eu quero me comportar no mundo. E quando eu chego aqui nesse nível de identidade, isso tudo aqui fica mais claro. Até então, parece que isso aqui, eu tô cego para essas coisas. Eu não sei como me comporto, eu não sei quais são as minhas habilidades, eu mal enxergo o ambiente. Quando eu atinjo esse nível de eu começo a enxergar tudo à minha volta de um outro jeito também. E se eu começo a perceber quem sou eu começo a responder uma outra pergunta difícil, que é qual o meu propósito? Qual a minha missão? O que eu quero deixar aqui? Esse eu que é único e que tem dons essenciais e únicos e que tem uma expressão única nesse mundo, tem um legado para ser deixado aqui. Vocês já pensaram assim? Vai lá na frente, faz uma visualização lá na frente, imagina o dia do seu velório. Como é que você quer que as pessoas em volta do seu caixão falem sobre você? O que você quer que elas falem? O que você quer deixar aqui? Em cada empresa por onde você passou ou passa, o que você quer deixar? Em cada pessoa que você encontra, o que você quer deixar? Com a caixa do supermercado, o que você quer deixar? Você olha nos olhos dela? Será que a gente olha nos olhos do frentista do posto de gasolina? Às vezes eu posso deixar algo com um olhar. O propósito não é mudar o mundo. É transformar as relações. Com um sorriso. Com um obrigado. Com um dá licença. Com fazer a minha parte. Propósito pode ser uma sementinha, como pode ser um prédio inteiro. Essa pergunta é difícil de responder. Mas é importante a gente se perguntar sempre. Porque o propósito vai mudando também. A única coisa que eu peço para vocês é que esse propósito sempre tenha uma coisa que permeia ele. Uma coisa chamada amor. Amor. Amor pelas pessoas, amor por você, amor pelas relações, amor pelos lugares, só. Qualquer propósito vai ser benéfico ao mundo se ele contiver o amor. Ok. Essas são perguntas. Calma! o Nirvana. Qual a sua contribuição ao mundo? O que faz você se sentir vivo? Essas são perguntas para ajudar o cliente num processo de coaching a pensar, a se questionar, a encontrar o propósito. Porque quando você faz, você tem uma sensação que você está vivo, suas células estão vibrando. O que é? O seu propósito está por aí. Encontre aquilo que faz seu coração vibrar e você vai encontrar o seu propósito. Qual a contribuição que você quer deixar?
É sério, em casa, quando vocês chegarem hoje, eu sei que é uma sexta-feira, mas pensa nisso. Imagina a cena do velório. O que é que você quer que as pessoas falem sobre você? Você quer aproveitar essa existência e deixar algo ou não? Você está passeando por aqui? Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Hã? Ah, dívida? Se o Serasa me descobriu nesse dia. Pois é. Pensem nisso. Né? Um processo de autoconhecimento vai levar a gente a passar por todas essas fases. Então vamos lá, a pergunta que não quer calar, mas calma, antes deixa eu falar uma coisa. Coaching. Quando eu trabalho esses níveis inferiores, que eu falei lá no começo, que são níveis mais fáceis e que o cliente consegue enxergar e falar claramente sobre ambiente, sobre o comportamento, eu estou trabalhando num coaching remediativo, eu estou dando alguns remédios quando eu dou dicas de comportamento, quando alguém aqui que é líder, por exemplo, está liderando um funcionário e está dando feedback sobre comportamento, você está remediando, você está colocando um band-aid, tá? Quando eu avanço nesses níveis aqui, eu começo a gerar mudanças de dentro para fora, porque eu vou em processos mais profundos, eu vou em áreas que estão às vezes escondidas e o que o cliente não enxerga. É tão louco, né? A gente vive com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês e tem coisas dentro da gente que a gente não sabe. É meio louco, né? Aí a gente quer saber do marido, da esposa, mas da gente a gente não sabe. Ou até quer esconder, né? Ou até quer esconder. Esconder de quem, né? É uma ilusão, né? Mas um coaching, para ele ser um coaching de evolução, ou seja, de crescimento, ele vai passar por essas questões aqui, tá? Isso não quer dizer que todo processo de coaching tem que ser um processo evolutivo. Às vezes o cliente vem me busca para uma questão mais estrutural da vida. E não necessariamente eu vou chegar aqui com ele, certo? Vez ou outra eu vou fazer uma perguntinha lá, que eu só adoro perguntas, eu vou fazer umas perguntinhas para ele pensar. Mas se é uma questão mais de estruturar habilidades ou se comportar de um jeito diferente, eu devo atingir aqui crenças e valores com certeza. Mas não necessariamente eu vou atingir todos os níveis com ele. Tá? A questão, claro, que você tomou ciência com isso, mas o propósito não gera identidade, em vez de uma carga, a identidade gera propósito? Aqui é um modelo, mas você não precisa seguir exatamente nessa ordem, tá? Às vezes o cliente traz muito claramente qual que é o propósito dele, sabe onde ele pode estar emperrado? Aqui, ó. Tá? Então, eu não necessariamente eu preciso seguir essa ordem, mas eu preciso passar por todos os passos se ele quer um coaching evolutivo, certo? Olha lá, o último passo é um passo que vocês ganham como presente, é uma consequência, nem precisa de esforço, você se sente conectado a algo maior que você. Hã? Exatamente. Porque você sabe quem você é, porque você sabe que você está co-criando quem você é, você está co-criando o mundo. Se você está co-criando, você faz parte de um propósito maior, você tem o seu propósito. Então eu estou conectado. Nada me falta. Eu estou conectado. Tá? Olha lá. O propósito nos conecta ao todo. Me acompanhem num texto que eu vou compartilhar com vocês. Depois, quem quiser, eu posso passar o link do texto completo. Encarar a vida prática com a compreensão de que somos seres espirituais em eterna evolução e transformação faz toda a diferença no modo como encaramos nossa vida diária e nosso trabalho. É gritante que a maioria de nós se afastou tanto de sua própria alma e de seu propósito maior, que nem sequer se pergunta por que faz o que faz todos os dias. Correndo atrás de mais estudo,
mais educação, de um emprego novo, de uma promoção, de uma empresa nova, de um relacionamento novo, do aumento da renda, do novo apartamento e de um monte de outras coisas. Correndo feito loucos, de uma coisa para outra, com vendas nos olhos como cabras cegas. Ufa! Poucos se perguntam por que fazem isso, o que está por trás disso tudo, onde queremos chegar. Alguns mais esclarecidos chegam a coisas como satisfação interna, felicidade, realização de um propósito maior. Enquanto você não parar, meditar, olhar para si e se perguntar de uma vez por todas qual o propósito da sua alma, você não será capaz de se realizar pessoalmente nem profissionalmente. Sim, nem profissionalmente, pois o seu trabalho não é nada mais do que uma oportunidade para que você expresse no mundo aquilo que traz em si como contribuição. O trabalho não é um peso, uma lástima, um fardo ou uma obrigação de sobrevivência. É uma oportunidade de expressão da alma, uma oportunidade de alegria, uma bênção a que todos temos igualmente direito, mas que poucos de nós usufruem. Esse texto é do Nicolai Cursino, um profissional excelente, um grande amigo. Escreve livros e textos, depois eu posso mandar o link do texto completo. Aqui são alguns trechos. Esse texto é provocante, né? E eu vou dar um depoimento para vocês. Eu fiquei 11 anos na área de recursos humanos e eu fui muito feliz. E eu cresci muito. Me formei psicóloga, fiz diversas formações, cresci dentro das empresas por onde eu trabalhei, cheguei a assumir posições de destaque, mas a minha alma gritava. Eu tinha que fazer alguma coisa. Essa daqui acompanhou toda a minha trajetória, desde a minha escolha da psicologia até a minha maior transição. Lógico, eu me preparei para essa transição, porque a minha alma gritava muito. Só que eu não sabia o que era. Eu sabia que eu estava muito incomodada. Então eu passei por um processo de coaching pessoal, descobri o meu propósito, comecei a questionar um pouco mais as minhas crenças, o medo que eu sentia de encarar uma vida de autônoma, né? De viver só do meu trabalho, de não ter mais o salário fixo todo mês. Questionei muitas coisas, revisitei muitas coisas da minha história de vida, lá da minha infância. Me preparei, fiz um plano de 3 anos e me preparei para isso. E fiz a minha transição. Pedi desligamento da empresa onde eu trabalhava, e que eu podia crescer muito ainda. E me lancei como psicóloga, coach, fazia os meus treinamentos. Senti um medo danado, né? Você tem seu salário lá todo mês, férias, 13º, FGTS. Você calcula tudo e fala, meu Deus, agora sou eu por mim mesma. Mas eu estava conectada com o meu propósito. Impossível dar errado. Deu certo. Deu certo comigo e deu certo com muitos clientes que eu acompanho que fazem esse processo de se conectar com o propósito. Você se conecta com o propósito, não importa o que você vai fazer, vai dar certo. Você tem que se preparar, claro. Tem muitas coisas operacionais que exigem preparação. Cursos, investimentos, preparações estruturais da sua vida financeira, né? Também não adianta ir impulsivamente por aí. Mas dá certo. Hoje eu expresso a minha alma no meu trabalho, o tempo todo. Então as oportunidades surgem. Eu não tô incentivando ninguém que é pedir desligamento, tá? Calma. Quem tá em um trabalho fixo não é nada disso. Em qualquer trabalho a gente pode expressar o nosso propósito de vida. De novo, a caixa do supermercado. Parece um trabalho tão simples, tem um grande valor. Aquela pessoa está encontrando várias pessoas durante o dia. Às vezes ela te olha e fala, bom dia, mexe com você. Você fala, nossa, nem estava observando essa mulher. Não é o que você faz, é o como você faz. Certo? Claro. Pode. Não existe
existe fórmula perfeita. Eu às vezes imagino que em algumas situações trabalho se fosse um trabalho. Você vai lá, nem você ganha seu dinheiro, mas você tem alguma outra atividade que te avisa pessoalmente. Tipo isso porque eu não sei, assim, eu acho que às vezes a gente fica tentando se realizar sempre na profissão e às vezes eu não sei se é o caminho. Eu acho que existem outros caminhos, não necessariamente o seu trabalho. Acho válido, acho que é possível. Eu não acredito que exista fórmula perfeita para ninguém, porque cada ser é único. Não existe uma fórmula única. Né? As fórmulas são diferentes, vão funcionar para cada ser, para cada história de vida. É totalmente possível. Mas o que eu tenho percebido na minha experiência é que quando você pega o seu dom e leva isso para o mundo, você pode se realizar profissionalmente também a partir desse dom. É possível ter um trabalho e você usar o seu dom só pessoalmente como hobby. Não acho isso impossível, acho totalmente possível. Mas vejo que o mundo, quando você entrega ao mundo o seu dom, ele te recompensa. Sim, mas essa recompensa não precisa ser necessariamente Não. Mas pode ser também. Aí eu te convido a questionar suas crenças financeiras. Às vezes pode ter alguma coisa aí te travando. Pode ser, tá? Só uma sugestão. Ou pode ser que realmente você está alinhada, essa é uma escolha, e ok, honra a sua escolha. A minha, pessoalmente, eu tenho nem tanto caso, mas eu conheço caso de algumas pessoas que trabalham, tem lá o trabalho delas, ok, não é assim, nosso trabalho de ganhar a vida, mas também não é suportável, porque senão a pessoa não sairia. Mas elas têm lá os trabalhos delas, realizam, vão lá, e tem algumas coisas que elas realmente podem se expressar, sei lá, às vezes é uma banda, às vezes é um trabalho artístico, às vezes é um trabalho de caridade, sei lá, eu conheço vários casos de pessoas que têm um trabalho ok, que gostam, que fazem, escolheram aquilo como profissão, trabalho, não é o trabalho da vida, podia estar melhor, podia ganhar melhor, podia estar numa outra situação, mas não tem problema, porque tem a banda que toca, não sei aonde, tem um trabalho paralelo com música, tem um trabalho paralelo com artista plástico, que também ganha dinheiro, que também faz essas coisas, mas não é a atividade profissional principal da pessoa, entendeu? Como eu ajo nesses casos? Se essa pessoa me procura, é porque talvez ela não esteja tão satisfeita. Mas se ela está feliz com essa forma, nada precisa ser mudado. Se ela sente que ela sabe quem ela é, que ela está realizando um propósito maior, que ela está feliz fazendo, nada precisa ser mudado. Né? É assim, cada um você se questionar, eu estou feliz, sinto que estou usando o meu potencial, né? Que estou me sinto conectada a algo maior, nada precisa ser mudado. É só viver. Tá? Mas legal a sua pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você disse aí que era habilitado em relação à profissão. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, tende a se realizar. E a gente ouve isso basicamente tudo pensando na arqueologia. Mas isso não é fácil. Sinceramente, não é fácil. Existe alguma forma, alguma técnica? Por exemplo, eu acho que sou tímido, eu acho que sou fraco, eu acho que sou. Então, assim, rapaz, você vai dizer para ele, eu tenho dificuldade de relacionamento. E eu preciso, mas só o fato de eu identificar e saber que preciso, ainda não resolve. Tem alguma coisa que possa estimular, que possa. Tem. Só o fato de tomar essa consciência é suficiente? Tem. Passar por um processo de autoconhecimento. Como? Passar por um processo de autoconhecimento. Você se conhece, você se questiona, você amplia a sua autoobservação e você começa a encontrar as respostas dentro de você. Mas não tem a possibilidade, depois de todo o autoconhecimento, de chegar à conclusão que ele é realmente aquilo? E você ficar numa crença limitante? Ele tentar fazer todo o autoconhecimento, mas no final ele chegar à conclusão que ele é realmente aquilo, não tem como ele mudar, é ele. Olha, se a gente estiver falando de uma limitação física, ok.
Mas se é uma limitação comportamental, em termos de habilidade, eu não concordo que ele possa chegar nessa conclusão. Então ele não foi profundo bastante no autoconhecimento. Porque todos nós temos o potencial infinito de desenvolver qualquer habilidade. Várias que não foi então explorado. É acreditar naquilo que não existe. Essa é a minha crença. Vocês não precisam concordar, tá bom? Mas é como eu acredito no ser humano. O ser humano, para mim, tem potencial infinito. Ilimitado. Ok? Uma outra coisa, a gente já está encerrando, que eu aplico nos meus processos de coaching, é o Eneagrama. Acredito que vocês já tiveram uma palestra aqui sobre Eneagrama. Eneagrama, para mim, é a melhor ferramenta para você conhecer o seu perfil, para você conhecer a sua estrutura de personalidade, seus movimentos, o que mais acontece quando você está sob estresse, o que mais acontece quando você está numa zona de segurança emocional. Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas essa é a ferramenta que eu utilizo como ponte entre a psicologia e a espiritualidade. Porque através do Eneagrama eu conheço qual é o meu perfil, e a gente tem 9 perfis centrais. E uma vez que eu conheço a minha estrutura de personalidade, eu sei que atrás dessa máscara, porque personalidade vem de persona, que significa máscara, existe uma essência de quem eu sou, tá? E é muito interessante para alguns clientes, o Eneagrama fala, a pessoa começa a se identificar e começa a se perceber, ela fala, meu Deus, eu não tinha noção que eu agia assim. Exatamente, estão falando de mim. Então, amplia muito e ajuda muito nessa pergunta que você falou. Para mim é uma ferramenta bem completa, tá? E uma outra coisa que em poucos e raros casos eu utilizo é um trabalho de aprofundar o que vem lá de questões da infância para a gente entender onde é que está essa criança interior desse cliente, aonde que ela ficou. Também já falei desse tema aqui, tem 1 ano já, né? Você estava aqui, eu lembro de você. A palestra está disponível no site daqui da loja. Ah, legal. E esse tema para mim é maravilhoso. Eu me trabalhei muito a partir do encontro com a minha criança, de encarar as minhas dores e de entender como essas dores estavam fazendo com que eu construísse crenças limitantes. Então, em alguns casos, poucos, se o cliente me permite, eu aprofundo com ele para trabalhar questões mais emocionais, tá? Então, o meu olhar, lembra que essa palestra é coaching sob um novo olhar, é apenas o meu olhar, ninguém precisa concordar, tá? O meu olhar é um olhar gestáltico. O que é isso? Como eu tenho a base como a Gestalt, a base da Gestalt trabalha muito como e não o que ou o porquê. Trabalha muito as relações. Então, eu percebendo como cliente, só um minutinho, como o cliente estabelece a relação comigo, eu começo a perceber como provavelmente ele estabelece a relação com o mundo. Então, eu tenho um olhar gestáltico mesmo num processo de coaching. Essa palavra, o que tem essa palavra gestáltico ou gestalt? Gestáltico vem da Gestalt, tá? Gestalt é uma das linhas da psicologia, assim como a psicanálise, como a psicologia analítica do Jung, existe a Gestalt, que é um jeito de olhar, é um jeito do psicólogo trabalhar como uma abordagem, tá? Poderia chamar a Gestalt de uma janela, onde abrindo janelas como windows, abre a janela, dentro dela a tela, poderia usar essa palavra? Não sei, não consigo te acompanhar nessa analogia. Você está focado numa coisa, Uhum. estou conversando com você, aí tocou o telefone, aí eu abro outra janela e volto Ah, sim, isso eu tem. deixo de focar você, Isso. eu vou focar aqui. Se eu não atender, eu não atendo você. É um dos princípios, não sei se posso dizer princípios da Gestalt, é perceber o que é figura e o que é fundo, né, para o cliente. Então, na nossa vida, esse tema agora virou figura, porque eu estou
sentindo, tô tendo problemas no meu relacionamento amoroso. Aquela situação vira figura, ela toma conta dos meus pensamentos na maior parte do dia. Outras questões viram fundo, né? O que é figura, o que é fundo. A Gestalt trabalha muito com isso, perceber o que o cliente está trazendo como figura, mas o que está de fundo. É mais ou menos isso, acho que você quis dizer, né? Então, um olhar gestáltico, um processo focado. Então, o coaching difere da psicologia, da terapia nesse sentido, porque a terapia vai trabalhar com o aqui e agora, aquilo que o cliente está trazendo no momento da vida dele, e o coaching a gente vai trabalhar com o objetivo. O cliente chega, ele traz um objetivo que ele quer trabalhar, onde ele quer chegar, a gente joga a âncora nesse lugar onde ele quer chegar, e o meu papel é, do lado dele, colocando uma lanterna e mostrando para ele o que ele pode escolher nesse caminho, né? Como chegar até lá. Então, é um processo com foco nesse sentido, né? Tem uma estrutura de base, então, seja a pirâmide de níveis neurológicos, seja outras metodologias que eu utilizo, formulários, técnicas, ou seja, há uma estrutura por trás desse processo. É um caminho de autoconhecimento, né? Quando eu passo naquela pirâmide, eu estou me conhecendo, eu estou questionando um monte de coisas a meu respeito. E para mim, pode ter a permissão para mergulhar mais fundo. Então, se em algum momento eu vejo que o cliente está travado em algum ponto que é mais profundo, e se ele me permite, eu vou com ele até lá. Tá? Esse é o meu olhar sobre coaching. Eu sei que alguns não conheciam. Existem coisas mais padronizadas e talvez em estruturas mais científicas. Eu trago um pouquinho de tudo que eu vivi. Eu acho que propósito também é você expressar no mundo aquilo que condiz com o seu perfil, com as suas crenças. E eu acredito no ser humano dessa forma, sempre. Tá? Poderia dizer que é uma linha como Freud, Jung, Lacan? Não. É uma metodologia de trabalho para ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos, passando por um processo de autoconhecimento. Chega a ser uma disciplina dentro do curso de psicologia? Não, isso. Você não precisa ser psicólogo para ser coach, por exemplo. Você pode fazer só uma formação em coaching e atuar como coach. Tem muitos psicólogos até que não gostam de coaching, porque sentem que mistura muito, né? Que as pessoas, enfim, trabalham com questões emocionais e nem sempre podem estar preparadas. Acho que toda profissão tem que ter esse cuidado, né? Existem muitos psicólogos também que saem da faculdade e não têm a menor preparação para atender. Não é porque tem um diploma de psicólogo que às vezes vai atuar como um bom terapeuta. Tá? Então acho que você tem que ter ética naquilo que você faz, né? Tá? Aqui eu deixo uma frase para vocês. Fazer o que ama e amar o que faz é uma relação inseparável. Mas só será saudável quando entre elas existir uma trilha chamada autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é tudo. A gente se conhecer, a gente dedicar tempo para questionar os nossos princípios, nossos valores, nossas crenças, para às vezes mergulhar e resgatar a nossa criança que ficou ferida em algum lugar, para a gente poder, a partir do momento que eu me compreendo, eu tenho mais compaixão pelos outros, que eu enxergo tantas coisas dentro de mim, que eu falo, meu Deus, como é que eu julgo alguém? Né? Então, o autoconhecimento para mim é uma trilha que nos leva, pode nos levar ao nosso propósito de vida. Tá? Talvez isso faça parte um pouquinho da sua pergunta, né? Essa frase. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Não importa quantos cursos, quantas línguas, quantas pós-graduações a gente fez. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Essa sou eu. Aqui tem os meus contatos, meu e-mail, meu site. Essa é uma frase que faz parte da minha crença profissional. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu sempre compartilho a minha humanidade, sabe? Mesmo com os meus clientes. Eu tenho fraquezas também, muitas dores. Então, quando você toca uma alma humana, não importa qual é a sua profissão,
seja apenas outra alma humana. Independente de todo o conhecimento que você tem. Lembra que você está na mesma condição. Seria um conceito de empatia, deve ser legal, assim. Sim. Acho que Jung falou isso nesse Sim. sentido, né? Compaixão, de empatia. Com certeza. Então, eu queria abrir para mais perguntas. Se alguém tem mais comentários. Bom, coaches, o coaching ele vem de uma metodologia ligada ao esporte, né? Os primeiros coaches eram os treinadores de times nos Estados Unidos, né? E começou-se a perceber que a forma como eles conduziam, né, os times para trabalhar as questões emocionais fazia com que os jogadores se conhecessem muito, né? Então o coach ajudava todo o time dele a chegar num objetivo. O que o esporte faz? É isso, né? Então, a partir de um modelo que começaram a observar treinadores nos Estados Unidos, como que eles ajudavam as pessoas a atingir o objetivo e quanto que isso mexia dentro deles, criou-se essa metodologia, tá? Inclusive, treinador em inglês é coach. Isso quando? Não sei te dizer. Percebemos no século XIX e no século XX, sempre foi uma evolução. Sim, acredito que sim, não tenho essa data. Não é uma coisa tão antiga. Tá? Como vocês fazem esse? Você pega uma pessoa e desenvolve alguma crença nele, por ele acreditar em alguma coisa, essa pessoa acaba acreditando realmente naquilo. Isso não é perigoso, porque daqui a um tempo ela pode... Opa, não é nada disso, não chega a ser perigoso? Tudo que a gente faz como coach passa por um filtro de ética, de ecologia. Ecologia no sentido, faz bem para você e para o mundo? Ok. Quando ele se afasta um pouco dessa conversa, daqui a pouco ele vai. Ele não volta, mas daqui a pouco lá na frente ele, opa, não é nada disso. Olha, não é mesmo. tudo pode ser muito perigoso, né? Um advogado pode ser perigoso, um psicólogo pode ser perigoso, né? Mas qualquer profissional que assume uma profissão, e se ele faz isso com um propósito de alma, ele tem que usar uma coisa chamada ética, né? E tudo em coaching, a gente usa a palavra ecologia nesse sentido. Faz bem para mim e para o mundo? Essa crença que agora eu quero acreditar, faz bem para mim e para o mundo? Está prejudicando alguém? Se está prejudicando alguém, não é ecológica. Ela não é uma crença positiva, tá? Então, a gente toma esse cuidado de ter essa peneira assim, o tempo todo, inclusive na nossa própria atuação. Mas nesse processo de desenvolvimento, você tem que quebrar a estrutura e a pessoa dá uma fragilizada, né? Claro, claro. Eu tenho um cliente que ele percebeu agora, ele entrou num processo de autoconhecimento através de um processo de coaching, e ele chega na sessão e ele fala, olha, tô meio perplexo com o que eu tô percebendo. Fiquei pensando se eu tinha mesmo que entrar no processo de autoconhecimento, né? O Nicolai fala, tem certeza que você vai entrar no processo de autoconhecimento? Pensa bem. Primeiro, não tem volta, e segundo, vai sofrer. Vai doer. Você tem que olhar para dentro de você, um monte de coisa que você está escondendo assim, ó, debaixo do tapete. Só que você quer se libertar e trazer ao mundo o seu potencial, sua essência, faz parte. É um preço que a gente paga. Exatamente. O que as religiões falam, são especialistas, você é um pecador, está por detrás de tudo isso, é um pouco disso. Você saber que quando você se autoconhece, tem uma convidão dentro de você. Isso é uma crença da igreja, né? Isso é uma crença das religiões. Você pode ou não acreditar nisso, né? Às vezes a gente tem que questionar algumas crenças. Convido vocês a questionar. Faz bem pra mim? Tá me ajudando ou me atrapalhando essa crença? Isso que eu acredito. Tá me atrapalhando. Opa, sinal vermelho. Preciso substituir por outra crença. Sendo sincero. Sendo sincero, claro. O cara o mundo é complicado, né, gente? É feito da gente, né? Ser humano é fácil? Não, né? Se fosse fácil, né? Tá.
Legal. Ele fala, aí na hora eu pensei que ele estava com dor, ele é meio, né? Aí não, ele falou, o mundo é. Então esse descreve, então, faz parte desse problema. Obrigada. O Enneagrama, isso é uma coisa que eu ele tem uma relação com o Enneagrama apresentado pelo Jeff. O Gurdjieff faz parte dessa história de trazer o Enneagrama. Ele não tinha uma atuação sob o olhar de personalidades humanas, né? Isso veio mais na década de 70, com o psiquiatra Cláudio Naranjo, mas o Gurdjieff teve uma atuação muito importante de trazer à tona, né, através de grupos secretos que ele estudava, a mandala do Enneagrama como explicando, se é que eu posso dizer, movimentos do universo. Porque tudo que está embaixo está em cima, tudo que está em cima está embaixo, né? Então, nesses grupos secretos, ele encontrou, era um grupo secreto que tinha como missão encontrar estudos antigos, né? Encontrar sabedorias antigas. Então, cada um deles viajava o mundo, né, buscando essas sabedorias antigas. E o Enneagrama era trabalhado enfim, discutido, trabalhado nesses grupos secretos de Gurdjieff, sim. De modo geral, todos os coaches se utilizam do Enneagrama? Não. Você sabe qual que Então, tudo que eu fui estudando, eu fui pegando aquilo que eu achava, por isso que é muito um jeito meu de atuação, né? Mas tem alguns coaches que trabalham com o Enneagrama, inclusive aqui em São Paulo há uma formação chamada Ennea Coaching, para coaches que querem trabalhar com o Enneagrama. Tá? O Enneagrama é a prova de que nas tradições religiosas antigas já tinha se desenvolvido o que nós chamamos hoje de ciência psicológica, da psicologia, só que isso se perdeu ao longo do tempo. Sim. E aí, no século XX, que volta correr atrás desse mesmo perdido. E formar uma coisa mais distinta, separada das religiões. Era das religiões antes que faziam isso. Exatamente. Ok. Geralmente, no primeiro contato com o cliente, como eu sou psicóloga também, se eu vejo que é uma questão muito profunda emocional, não é o coaching que vai ajudar, é uma terapia, é um processo de terapia, tá? O coaching, eu trabalho com pacotes de 8 sessões, né? 8 sessões são 2 meses trabalhando com o cliente. Então, para algumas questões levam muito mais tempo. E a terapia, ela respeita o momento do cliente. O coach, a gente acelera ele para atingir um objetivo. Então, depende. Pode ser uma questão de um relacionamento em que ele vai trabalhar um life coaching, que a gente chama de coaching de vida. Mas se eu perceber que tem um emaranhado aí mais profundo, eu encaminho para um processo terapêutico mesmo. Tá? Olha, não tem regra. Tem gente que, assim, nas primeiras sessões já vai tão profundo, né? Que 8 sessões fica muito. Tem gente que termina as 8 e contrata mais sessões. Depende muito de cada pessoa. O processo de coaching que dura 6 meses. Agora ninguém sabe se é bom ou se é o público que é bom. Aí não cabe a mim julgar, né? No caso do Palmeiras, tá difícil. Palmeiras que é Ok, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo